Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Amados, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. Agradecer ao pastor Satira, a pastora Ruth, que confia em nós. Obrigado, Silvio, que tem confiado na gente. É bom estar de volta, depois de uma viagem para o Canadá. Fui assistir o jogo lá, foi bom, graças a Deus. Queridos, quero compartilhar com vocês algo que nós temos sido atacados nos últimos dias, sobre nossos pensamentos. Prometo que serei breve, não ficará enrolando. Mas eu gostaria que você prestasse atenção e colocasse a sua mente, o seu coração diante do Senhor nessa noite. Abra a palavra do Senhor Jesus em Números capítulo 13. Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 26. E conforme você vai abrindo, fique de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Números, capítulo 13, versículos de número 26. Todos abriram, todos ligaram a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cade, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e mostraram os frutos, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. E as cidades são muito fortificadas. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hetitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então, Calebe fez o povo, disse: Vamos e tomamos posse da terra. É certo que versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não vamos atacar aquele povo. Ele é muito forte e muito mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devera os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos como gafanhotos. Amém? Aí, nós te agradecemos esta palavra. Vai tomar cativa a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, para que possamos ouvir sua voz nessa noite. Jesus, aquilo que o Senhor tem para nos usar nessa noite. Nós viemos sua voz. Que o Senhor tem liberdade total neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Uma história muito conhecida no meio cristão, mundo afora. É uma história conhecida, ao qual nós sabemos que eles os 12 espias foram até a terra que o Senhor já tinha prometido para eles.
E o relatório que eles passam é um relatório negativo, um relatório aonde eles falam que há muitos gigantes, lá o povo é muito forte, lá tem povos inimigos, mas eles trazem consigo os frutos e mostram o quão maravilhoso realmente é aquela terra, e que realmente é a terra que o Senhor liberou para eles. Mas um pensamento destrói todas as coisas. O pensamento e o relatório daquela galera é só o lado ruim, negativo. E infelizmente, os nossos pensamentos conduzem às nossas atitudes, às nossas ações. A palavra do Senhor Jesus, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos teus pensamentos. A Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, porque as nossas ações, a nossa vida é dirigida pelo quê? Pelos nossos pensamentos. Só que infelizmente nós temos uma mente ruim, a nossa natureza é ruim. Só que a palavra do Senhor nos diz, e quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós temos uma transformação. O velho homem sai, e agora um novo homem quem vive. Só que o relatório dessa galera é o quê? É um relatório negativo. E o pensamento negativo, infelizmente, é como um câncer. É como um vírus que corrói. O pensamento negativo, o pensamento ruim, o pensamento mau, infelizmente, contagia. Você provavelmente já esteve do lado de uma pessoa que é muito deprê, sim ou não? Tudo reclama, tudo vai. No final do dia, você está como? Parecendo meu Fusca, que não vai nem com a bexiga, velho. Mesma coisa, mesma como é que é? Arranha-teação. Fica lá rateando, misericórdia, não vai. O pensamento ruim, os pensamentos maus, acaba contaminando, e as suas ações acabam sendo mediante os seus pensamentos. Provérbios capítulo 23, versículo 7, diz o seguinte: porque assim como imagina a sua alma, assim você é. Se você tem um pensamento, assim como esses 10 tinha, somos como gafanhotos, não vamos conseguir, não vai dar certo, não vai dar bom, é melhor não ficar por aqui, deixa quieto. Embora eles viram o fruto que tinha, era maravilhoso, é realmente a promessa que o Senhor liberou para mim, é realmente isso, mas, porém, todavia, não vai dar bom, acho que eu não vou. Para você ver como isso contagia, vamos comigo no capítulo 14, versículo 1, diz assim: naquela noite, toda a comunidade com os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido lá no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos, seria melhor voltar lá para o Egito. E disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos lá para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Olha só, eles começam como? Eles começam mal, por causa de um pensamento, de uma galera: nossa, era melhor a gente ter morrido, era melhor não sei o quê, era melhor isso, era melhor aquilo, e toda uma nação compra essa ideia. O pensamento mau, ele contagia.
É como um vírus. Mas levanta dois homens chamados Josué e Caleb. E foi: não, nós vamos porque o Senhor prometeu para nós. Subamos e conquistamos a terra. Vamos para cima. Vai dar certo. Vai dar certo. Provérbios capítulo 15, versículo 26. Diz o seguinte: o Senhor detesta os pensamentos maus, mas se agrada de palavras boas. O Senhor detesta pensamentos maus, mas se agrada de palavras boas. O fato é que, infelizmente, nós acabamos vivendo isso, e há essa natureza em nós, irmãos. Marcos capítulo 7, versículo 20 diz: o que sai do homem é o que torna-o impuro, pois do seu interior, do seu coração, dos seus pensamentos são maus. A imoralidade vem de dentro, o roubo, o homicídio, adultério, cobiça, a maldade, o engano, vem de dentro. Mas quando aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador, há uma mudança. Há uma mudança. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz: levando todo o pensamento cativo ao Senhor e obediente a Cristo. Levamos os nossos pensamentos cativos ao Senhor e obediente. Fato é que Satanás sabe que esses pensamentos causam mal, e aí as nossas atitudes serão maus. Mas quando eu e você entendemos que em Cristo Jesus eu posso levar o meu pensamento cativo a Ele, as coisas começam a mudar. A minha atitude começa a mudar, o meu pensamento começa a mudar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não me deu um espírito de covardia, nem de medo, mas de poder, em amor e domínio próprio. Nós podemos dominar os nossos pensamentos, podemos neutralizar as setas do inferno que começam aqui. Não sei se aconteceu já com vocês, mas quantas vezes você encontrou uma dificuldade e diante da dificuldade você disse: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar bom. Esse não é um pensamento de um vencedor. Esse não é um pensamento de um homem, de uma mulher de Deus. Porque o que foi liberado para mim e para você é o quê? Um espírito de ousadia, de poder, de vitória, de conquista. Que foi o que aconteceu com Josué e Caleb, quando ele chega diante e fala: não, nós vamos conquistar aquilo que Deus já liberou para mim e para você. Existe uma das qualidades que eu gosto muito no pastor Satírio, que é realmente esse não aceitar o não como resposta. É avançar, é ir para cima, que nem sempre o não é a palavra final. Se o Senhor disse e te deu uma direção, vá. E quantos não nós enfrentamos no Projeto Céu? Quantos não enfrentamos na escola? Mas havia uma palavra, uma promessa, e só funcionou porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Estavam sobre eles, e aí vamos avançar, vamos crescer, e vidas são libertas, vidas começam a experimentar o favor, porque conforme você pensa, assim você vai agir. E se você continuar com uma mente derrotada, você vai viver como derrotado. Mas não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Ele tem para mim e para você é esse espírito de ousadia, esse espírito de conquista, de avançar,
de vencedor. É ir sem medo. Não deixa Satanás colocar algo em você, um rótulo em você, lançar pensamentos para que viva como um derrotado. Porque você não é. Eu e você, nós não somos derrotados. Nós somos sim filhos e filhas do Senhor, que nascemos com uma palavra de vencedor, mais do que vencedor. Amém? Nós podemos dominar a nossa mente, os pensamentos. Mas como podemos dominar os nossos pensamentos? Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Quantas vezes eu e você gastamos tempo olhando coisas que não agradam ao Senhor, abrindo as janelas da nossa alma, para que aí comece a minar os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos mostra que os nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto. Lá no céu existe dor? Sim ou não? Lá no céu existe enfermidade? Existe pobreza? O nosso Deus é rico ou ele é pobre? Ele é todo poderoso ou ele não é? Então os nossos pensamentos precisam ser como os do Senhor. A nossa mente tem que ser como a mente de Cristo. Vem a dificuldade, pensamentos lá do alto. O meu Deus já venceu, e por isso eu sou mais que vencedor. O meu Deus passou por isso, por essa dificuldade. Vem pensamentos, e vai vir setas. Mas os seus pensamentos, se estiverem no Senhor, eles cairão e não prosperarão. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de vocês viverem, vocês já foram ensinados. Se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem agora renovados no seu modo de pensar, e se revestir do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 22, fala para nós renovarmos a nossa maneira de pensar. Porque em Cristo Jesus, revestido do novo homem agora, da nova mulher em Cristo Jesus, nós revestimos agora a nossa mente da mesma coisa, dos mesmos pensamentos que Cristo tem, que é pensamentos de santidade, de justiça, proveniente da verdade. E quem é a verdade? O Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo é que nós precisamos transformar a nossa mente. É possível sim ter outros tipos de pensamento. Vem pensamentos na sua cabeça de voltar para os vícios, pensamentos de morte, pensamentos de desistir, pensamentos de ciúme, pensamentos de moralidade sexual, pensamentos de drogadição, pensamentos e pensamentos. Há como transformar essa mente, tornando cativo ao Senhor, renovando. Falou: eu repreendo este pensamento, agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Tem como, transformando ele pela verdade, blindando os nossos olhos e os nossos ouvidos com aquilo que eu escuto, com aquilo que eu vejo. Os meus olhos precisam estar na palavra, porque na palavra eu encontro verdades, e essas verdades me libertam, e essas verdades me curam, fortalece a minha mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que deve ocupar a tua cabeça? A preocupação? O que deve roubar o teu sono é a preocupação? É o medo? Não. É o quê? É o que é respeitável, é o que é justo, é o que é puro, o que é amável, é o louvor, é as virtudes do céu. É isso que tem que estar nesse cabeção aí. É isso que precisa entrar. É isso que precisa ter. Senão você vai maquinar e vai agir conforme os teus pensamentos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, diz: portanto, cingindo os vossos lombos, no vosso entendimento, sede sóbrios, e expressai na graça, pela restauração em Cristo Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 8, diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Quando nós colocamos a nossa mentalidade, os nossos pensamentos cativos ao Senhor, os pensamentos do Senhor é muito mais alto do que os teus pensamentos. Os seus pensamentos são pensamentos de paz, de amor, de bondade, de justiça. E esse deve ser os nossos pensamentos. E isso deve ser os nossos pensamentos. Porque assim como a tua alma imagina, assim você é. E como você tem sido? Como você tem agido diante de qualquer situação? Tem sido de acordo com os teus pensamentos? Faz uma análise. Nós podemos blindar a nossa mente. Efésios capítulo 6, versículo 11 a 19. Versículo 11 diz o seguinte: revista-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as setas do diabo. Se revista da armadura do Senhor, para que você seja firme, resista toda a seta do inimigo. Vai vir dias maus, vai vir dificuldades, mas se eu estou revestido, se eu estou com a armadura de Cristo, eu vou conseguir vencer. Versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e todo tipo de conflito, e ficarás firme. Todos sabem a armadura do cristão. Ontem eu e a Ceci e a Rei estavam assistindo um desenho, Os Defensores da Bíblia. E aconteceu algo naquele desenho que eu achei. Elas dormiram, lógico, só sobrou eu daí, né? Normal, né? Eu que estava morrendo de sono, daí comecei a assistir um negócio. E aí aconteceu algo que eu achei interessante. Existia um capiroto lá, não era capiroto não, um cara do mal lá, que ele lançava um raio lá e mudava toda a verdade para a mentira. E aí a ferramenta que ele usava naquele desenho era o celular das crianças. Então ele contagiou o professor, a diretora, as crianças, e eles ficavam vidrados naquilo. Então o que eles estavam
esse cara do mal aí estava fazendo era falar que não existia o Criador. Deus não criou nada. Tudo isso veio de uma explosão. E aí eles começaram a falar como se fosse uma verdade. E aqueles 4 jovens, aquelas 4 crianças, que não aceitavam aquilo, eles fugiam de toda a aparência do mal, literalmente. Quando os amiguinhos vinham mostrar o celular, essa aqui que é a verdade, cara. Eles não olhavam para o celular, eles corriam para um lado, corriam para o outro. E aí tinha um menininho que orava muito. E só 3 tinham uma armadura, né? Uma armadura lá. A armadura de Efésios 6. Só que chegou um momento que até esses 3 caiu no raio do inimigo. Só não esse que orava muito. Porque ele pediu o capacete da salvação. E aí assim ele conseguiu ganhar com a espada do Espírito, cortando os raios do capiroto. E aí o Senhor falou comigo aquilo. Quantas vezes nós abrimos legalidades e nós não desviamos do mal. Nós gostamos, temos algumas comichões nos ouvidos e emprestamos os nossos ouvidos. E aqueles bons costumes, nós tiramos o capacete da salvação, deixamos de lado. E aí sim, começamos a corromper a nossa mente. Com ciúme, com raiva, com complexo de inferioridade, com medo dos desafios, com confusão mental. E aí o nosso discurso vira isso, as nossas atitudes viram isso. Mas enquanto eu tiver o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a sandália do Evangelho da paz, eu estarei protegido. E quando o dia mau vier, e vai vir, quando as dificuldades vierem, quando os ataques, os dardos inflamáveis de Satanás vir, você vai poder resistir e vencer, porque você se sujeitou ao Senhor, resistiu ao diabo e ele fugiu de vós. Mas isso começa aqui. Os nossos pensamentos, precisamos vigiar os nossos pensamentos, guardar aquilo que entra aqui, guardar o que entra aqui, o que entra aqui. Se guardarmos isso, a nossa mente se encher da palavra, nós estaremos protegidos. E essas cadeiras que estão aqui virarão um segundo culto, virarão um terceiro culto, não para encher, mas de pessoas que foram alcançadas e foram libertas do lamaçal do pecado. Porque eu e você, dentro de nós, quem está aí é o Espírito do Senhor, o que nos dá coragem, o que nos dá poder de fazer a diferença, de vencer a tentação, de vencer o pecado, de vencer o desafio, de vencer a angústia, de vencer o medo. Está aqui, dentro de você, e você pode mudar onde você estiver, porque você é um filho, você é uma filha do Senhor Jesus, revestido, lavado, remido pelo sangue.